Não existe Constituição da Palestina. Então, Não existe Estado palestino. porque falam que existe na Constituição da Palestina ou de algum lugar que a ideia é dizimar o povo. No Estatuto do Hamas. Mas o Hamas já mudou esse do estatuto. Hamas. Mas havia nos anos 80. O Hamas já mudou seu estatuto há 19 anos. Ou seja, isso é mentira. Isso era verdade nos anos 80, deixou de ser. Desde quando? O Hamas mudou formalmente seu estatuto há 19 anos. E o Hamas é exatamente o quê? É uma organização de origem religiosa islâmica. Hamas é um acrônimo para Movimento de Libertação Islâmica, que propõe a libertação da Palestina. Agora, voltemos à questão anterior, porque eu acho que ela é importante para a solucionática do problema. Né? Então, Israel já não aceita mais formalmente a solução dos dois estados. O objetivo do sionismo, como eu disse, ele é consolidar, como está consolidado já, um estado de supremacia judaica do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Hoje Israel controla 100% da Palestina, mas o objetivo estratégico do sionismo sempre foi Eretz Israel. Eretz Israel, como eu estava dizendo, Grande Israel. É a Grande Israel, a terra de Israel, onde teria existido o mítico reino unido de Israel e Judá. Sabe quais seriam as fronteiras atuais desse mítico reino? Englobaria toda a Palestina, toda a Jordânia, todo o Líbano, parte do Iraque, parte da Síria, parte da Arábia Saudita, um toco do Kuwait e parte do Egito. Eretz Israel era do Eufrates ao Nilo. Eis o envolvimento dos Estados Unidos, você diria. Claro, esse é a lógica histórica do expansionismo sionista. Não estou dizendo que esse seja um objetivo para amanhã, para depois de amanhã. Tá, mas o plano é esse. O plano histórico é esse. É o plano histórico. Os sionistas aceitam a partilha da Palestina porque eles fizeram um cálculo de que uma caminhada começa com o primeiro passo. Ao invés de querer tudo e não ter nada, que foi o risco que correram os palestinos quando foram para cima. Quando foram para cima de Israel, o sionismo disse não. A gente começa com 53,5%, tá bom. Depois a gente cresce. Então, eu não acredito na solução dos dois estados. Enquanto existir o regime sionista, jamais será aceito um Estado palestino. E se vier a ser criado um Estado palestino, ele será permanentemente ameaçado pelo regime sionista. Qual é a solução? Raul, é a solução que houve na África do Sul. Como é que na África do Sul se conseguiu uma transição pacífica do apartheid para essa democracia liberal que tem hoje a África do Sul? A solução mais simples: um homem, uma mulher, um voto. Na hora que todos os sul-africanos, brancos ou negros, puderam votar, acabou o regime do apartheid. Porque acabou a supremacia branca na África do Sul. As leis do apartheid foram para o chão. Hoje você tem, na Palestina, sob o controle de Israel, 15 milhões de pessoas. 7,1, 7,2 milhões são judeus. 7 milhões, 7,1, 7,2 são palestinos. Agora caiu por causa do genocídio na faixa de Gaza. Disse que não, né? Que os palestinos crescem. Não, os palestinos cresceram de 1948 a 2023. Começaram a decair. Nós temos aí 60 mil mortos, alguns estão falando em 400 mil mortos. Tá. Então, você tem 7,1, 7,2 milhões de judeus, metade de população. 7,7 milhões de palestinos, 2 milhões como árabes israelenses, 5 milhões como palestinos dos territórios ocupados, e você tem outros grupos com mais uns 500 mil habitantes. Isso dá uns 15 milhões, arredondando. Um homem, uma mulher, um voto. Que todos tenham os mesmos direitos, que acabem todas as leis do apartheid. Hoje não existem esses votos. Então. Não, 5 milhões de palestinos nos territórios ocupados não têm direito não nenhum. Votam. Não votam, não tem escola, não tem saúde, não tem nada. E vivem sob ocupação. Eles vivem sob o comando de Israel, claro, mas não votam. Não votam. 5 milhões de palestinos não votam. Só votam 2 milhões de palestinos que são os árabes israelenses. São aqueles que viraram cidadãos israelenses depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense. 5 milhões não votam, não tem jeito nenhum. Zero direitos. Então, se mas todo isso mundo... é como 1 mais 1 é 2. Por que então... mas é porque nós estamos lidando... Eu não sabia disso. CQD, como queríamos demonstrar, estamos diante de um regime racista e colonial. Ele não funciona como 1 mais 1 é 2. Ele tem uma outra lógica, uma lógica de supremacia.
Mas eu não sabia que não poderiam votar, Não, por exemplo. esses 5 milhões de territórios ocupados, não. Eles estão sob o jugo sionista, sem direito de votar, sem direito à educação, sem direito à saúde. E a gente está vendo que sem direito à vida. Sem direito à vida. Raul, acabou de ser confessado pelo próprio exército israelense de que eles estavam usando a Fundação Humanitária de Gaza, que é controlada por uns evangélicos pró-Trump e que está distribuindo atualmente comida em Gaza, que eles usavam a Fundação Humanitária de Gaza para atrair os palestinos e metralhá-los, que mais de 700 palestinos foram mortos desse jeito. Isso foi investigado e denunciado por um jornal israelense de oposição a Netanyahu, e teve que ser aberta uma investigação. A gente só viu isso durante o nazismo, quando os judeus eram chamados a tomar banho nos campos de concentração, e quando se abriam as torneiras, saía gás ciclone B e os judeus morreram. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um regime normal. Nós estamos falando de um regime assassino. De um regime terrorista. Mas então é de pura mentira na mídia? Claro. Um lado fala que é mentira o outro fala que é mentira o outro. Veja, eu não Porque tenho... eu não vejo o lado que defende Israel, vejo falando o quanto o Hamas, o quanto... Meu caro, é isso que eu estou te falando, do assassinato de palestinos que foram em busca de comida. Isso hoje é uma investigação do próprio exército de Israel, que teve que abrir essa investigação, porque teve soldados na matéria do Haaretz, desse jornal israelense, tiveram soldados que confessaram. Teve um soldado que falou assim: eu me senti como se nós fôssemos os nazistas e eles os judeus. Eu recebi ordem para atirar, para matar. Meu Deus, como cavalo de Troia. Claro. Entendeu? É isto que é o regime sionista. Então, o que eu acho que tem que fazer? Tem que desmantelar o regime sionista, um Estado único, binacional, com supervisão internacional, porque você tem que superar as sequelas. Mas um homem, uma mulher, um voto. Nada de Estado confessional. O Estado não vai ser judeu, o Estado não vai ser muçulmano, o Estado vai ser um Estado no qual vários grupos... Que já convivem. Um Estado palestino, no sentido territorial. Certo. Né? No qual vai ter judeus, e vai ter cristãos, e vai ter muçulmanos, e vai ter ateus. No qual não tem religião oficial. Um Estado bilíngue, árabe e hebraico. Mas Israel nunca vai abrir mão também de ter o próprio... Veja, não depois... mas também os africanos não queriam abrir mão do apartheid na África do Sul. Eu não estou querendo convencer os sionistas sobre nada, como não era possível convencer os africanos sobre nada. Isso vai ter que ser forçada, essa solução. Mas é a solução mais moderada e é a solução mais humana. Sabe por quê? Se você for construir 2 estados, o que você faz com os colonos judeus nos territórios palestinos? Você vai massacrar esses colonos? Como é que você tira eles de lá? Eles estão no território palestino. Que serão vizinhos que se odeiam de uma maneira então, onde fica uma disputa. Você quer um exemplo? Injeta mais dinheiro vindo de onde Você também. quer né? um outro exemplo? A Irlanda do Norte. Você deve estar lembrado como havia ali um choque, cuja expressão religiosa era o conflito Coreia do Sul, entre Coreia do protestantes. Vamos pegar os casos da Irlanda do Norte, porque nós estamos falando de uma disputa intraterritorial. Uhum. Você tinha uma disputa cuja expressão religiosa era o conflito entre protestantes e católicos. Não era assim? Uhum. Você ouve falar desse conflito hoje? Não, acabou. Não. Né? Como é que ele acabou? Com porrada. Não, ele acabou com o Acordo da Semana Santa, em 1998, que instituiu um mecanismo original. Mas isso vem lá de trás dessa história? Vinha lá de trás, mas um acordo acabou com aquilo. Tá. Qual acordo? Vamos ao voto. Mas com uma diferença. Quem ganhar comanda o governo, tem o primeiro-ministro, mas quem perder também fica no governo. O vice-primeiro-ministro é de quem perdeu. O governo é de composição proporcional à disputa eleitoral. Certo. Isso levou a um governo unitário por 30 anos, que foi desmontando o conflito. Essa segregação. A segregação. Né? Hoje você não ouve mais falar deste conflito na Irlanda do Norte. Então, as soluções dentro da democracia me parecem as mais salutares. Sim. Eu não quero expulsar os judeus da Palestina, eu não quero expulsar os palestinos da Palestina, evidentemente. Então, eu acho que esta solução de um Estado único binacional
que encontra sobre, claro, vai ter um longo período de transição, vai precisar de supervisão internacional, mas ele se baseia em 2 princípios. Ninguém sai da onde está. Quem está fora pode retornar, tanto os judeus quanto os palestinos. É um princípio. E o outro princípio, um homem, uma mulher, um voto.